Está preocupado com o Benfica. Não, estamos a falar que estão previstos os apertos de mão. Eu acho que os apertos aqui já são outros. Esta pergunta costuma ser normalmente feita ao Presidente do Sporting, mas agora eu vou fazer aqui ao Dr. Bagão Félix. Não, para mim é quase insondável perceber como é que o Benfica passa... Aliás, o Benfica já passou por uma fase não tão grave ao nível exibicional, mas onde ganhou os jogos. Lembra-se? Sim. Depois teve uma fase boa. Outubro, novembro. Depois teve uma fase boa que acabou com o Porto e com o Braga, onde até se pode dizer que podia ter, a exibição até não foi má. Onde realmente, a partir do jogo com o Famalicão para a Taça, o jogo com o Belenenses, o jogo com os ucranianos... Não, o Desportivo das Aves já foi uma aflição. Foi aí nessa altura. Bem, os jogadores são, enfim, não são os mesmos, não é? Para mim há dois jogadores que fazem muita falta. Gabriel, que é o único jogador meio-campo com capacidade de ler longe o jogo, de verticalizá-lo, de o pausar, de unir mais o setor defensivo com o meio-campo. E André Almeida. De descobrir linhas de horizonte onde os outros só veem beco sem saída. Exatamente, é isso, uma boa expressão, é isso mesmo. E André Almeida faz muita falta, porque, com todo respeito para este miúdo, acho que faz hoje anos, não é? O Tomás Tavares, não é? 19, sim. Não é? Sim. Ou faz hoje, ou fez não, ontem. fez no dia do jogo. No dia do jogo. Mas portanto, sexta-feira. Não tem a mínima categoria para jogar na primeira linha do Benfica. Percebo que pode ser um suplente para jogar 1, 2, 3, 4 jogos, mas é de uma debilidade defensiva muito grande, que encosta-se e ele cai. Ele não ganha uma bola. E as outras equipas já perceberam que aquilo é um flanco por onde se pode galgar, cavalgar, melhor dizendo, com facilidade. Não é? Depois... parece-me que há uma coincidência muito infeliz no Benfica, não é? Que é a circunstância de quase todos os jogadores estarem em má forma. Eu olho neste momento para o plantel, para os últimos jogos do Benfica, e tirando o Vlaco Dimos, e vai lá um ou outro aspecto do Ruben Dias, que não... E pouco mais, os jogadores estão todos em péssima forma. O Rafa não é o Rafa que nós esperamos, e o Vinícius, que apesar de tudo, enfim, é um jogador quando é bem servido, mas o meio-campo, os defesas, o Ferro, o Grimaldi, que já tem 60 jogos seguidos e que não tem um suplente. Quer dizer, o Benfica, de facto, vendo bem, tem um plantel muito curto, porque as alternativas, porque alguns já saíram, não é? São francamente sofríveis. António, não sei se lembra de nós aqui termos trazido uma percentagem, não sei se foste tu, se António Simões, se foi o André Pipa, em que se concluía que o Benfica era a segunda equipa da Europa com melhor percentagem concretizadora. Foi o Pipa. Portanto, a partir do momento em que o Pipa disse isso, foi ao ar. Foi ao ar. Porque o Benfica não conseguia construir muitas oportunidades, mas tinha uma eficácia notável. Quando essa eficácia desapareceu... Mas porquê? Pois, mas porquê é que o Benfica também não construiu muitas oportunidades? Eu acho que na cabeça. Mas é mesmo isso. Quando o doutor dizia que a equipa do Benfica, que se nota que é uma equipa em déficit de forma, sim, é verdade, em déficit de forma, mas em déficit de forma mental. Porque não é física. Aliás, e não é só mental. Não é só mental naquele sentido quase místico da alma que é preciso ter para também se ganhar futebol. Isto faz-me lembrar uma frase ou uma ideia muito, muito gira do Arrigo Sacchi, que dizia, fazendo uma comparação, que para explicar porque é que com ele só cria jogadores inteligentes. Ele dizia que o jogador não joga bem com o corpo, não joga bem com os pés, joga bem com a cabeça. E fazia o contraponto dizendo, o Miguel Ângelo nunca pintava com as mãos, pintava sempre com a mente. Claro. E, portanto, o bom jogador é o jogador que joga com a cabeça em vez de jogar com os pés. E o que se nota hoje no Benfica é que o Benfica tem cada vez menos os jogadores a jogarem com cabeça e não tem nenhum jogador a jogar com alma. Isso é que eu acho que é perturbador para os benfiquistas e foi isso que se tem notado, sobretudo nos últimos jogos do Benfica. Uma quebra de confiança muito grande. Aliás, isso vê-se, para mim, a medida da confiança é que o Benfica faz um jogo inteiro e é raro o centro da direita ou da esquerda
bem medido. Lembra-se de raríssimo. eu ter dito aqui, no dia em que o Benfica ficou com 7 pontos, que o campeonato estava decidido, porque o Benfica, mesmo quando jogava mal, dava a sensação de que no jogo de que acabaria sempre por marcar um golo e ganhar o jogo. Hoje toda essa sensação se perdeu. Já agora com um aspecto, um jogador que eu até aprecio do ponto de vista, e aliás com o Benfica só estou grato, que é o Pizzi, mas o Pizzi falha 3 penaltis em 4 possíveis, um deles marcou porque foi recarga, mas esses 2 penaltis completamente falhados, aliás ao lado, não é? Em que se vê a televisão, nesse aspecto é muito assassina, não é? Mostrou a cara de terror do Pizzi, quando vai para marcar o penalti. E a descarga emocional que teve em Setúbal depois de marcar o primeiro penalti, que parece que quase furou com o pontapé dentro da baliza. É de facto, é aquilo que nós sentimos às vezes, uma descarga emocional brutal, não é? Mas é o peso da responsabilidade. Pizzi, coitado. E já não vou dizer mais nada, vou só lembrar uma outra ideia que também já aqui trocámos. Mas repara bem como é que o futebol é, mesmo a jogar mal, porque o Benfica jogou mal, bastante mal nestes jogos. Mal? O Benfica, neste momento, o Pizzi tem convertido 1-0 contra o Moreirense. E o 2-1 contra o Setúbal provavelmente estava 3 pontos à frente. À frente, sim. Mas em relação ainda a isso do Pizzi, vou só lembrar também uma coisa que nós já aqui falámos, e cada vez se vai notando mais. E também isso é perturbador e perturbante para o Benfica, que é aquela ideia de quando o Pizzi joga bem, o Benfica joga melhor. Exatamente. Quando o Pizzi joga mal, o Benfica joga pior. Eu escrevi esse ponto esta manhã da bola. Chamei-lhe o barómetro, o aferidor o pisómetro. É o pisómetro. Essa é muito boa. É muito boa. O pisómetro é muito bom. Mas pronto. Sérgio, aproveita. Está tudo aqui a malhar no Benfica. Não, eu com o mal dos outros posso ser o bem. Não. Eu também vi o jogo de uma ponta à outra. O Porto também sofre do mesmo mal, embora noutro tom. Mas joga melhor. Joga um pouco melhor. Não é? Nós a seguir já vamos às debilidades do Porto, antes de irmos às debilidades do Sporting. Portanto, isto é um programa hoje. É que as debilidades do Porto eu acho que são mais outras. São de outra natureza. Vi os 90 minutos e é a grande interrogação. Conseguiu. Não, eu estava num evento com amigos, a maior parte estavam no banhadão do Benfica, já vi um penaltis em tudo o que era sítio, aliás, e até me admirou que não tivessem dado 15 minutos de prolongamento para ver se o Benfica marcava um golo ou coisa do género. No caso não deram. Não, o Benfica é um case study, para mim é um case study, porque uma equipa que há cerca de um ano com o mesmo time jogava bem até João Félix e o Jonas. E o Salve. Não, eu já não estou a falar nessa fase. Mas sobretudo o João Félix e Jonas, ou João Félix sem Jonas. É bem possível dizer que a equipa do Benfica foi desnatada. Não, e o Gabriel? O Gabriel mostrou, e o Gabriel conseguiu mostrar na sua ausência a importância da sua presença. É uma coisa. Samares conseguiu jogar bem quando ele estava. Mas não é só o Gabriel. Eu continuo a defender a mesma teoria que já há algum tempo venho defendendo. Parece-me, salvo o devido respeito, ele saberá melhor do que ninguém, que o treinador do Benfica só tem um sistema de jogo. E os outros colegas de profissão já perceberam qual é o sistema de jogo do Benfica. Eu já o disse. Tem 2. Tem 2. Não, eu acho que não tem. Não sabe o que é? É porque não tem. Neste momento o Benfica não joga em 4-4-2. Não, mas não é isso, António. Eu, se fosse treinador de adversário do Benfica, eu tratava de resolver o problema desta forma e o Benfica ficava todo entupido, como tem ficado entupido. Abafava o Pizzi e não deixava a ala esquerda funcionar. Foi assim que o Sérgio Conceição fez no Estádio da Luz, que lhes deu um banho de bola. E porquê? Porque o Grimaldo e o Servi, que era um mala terrível, mas agora não. Agora aquilo não funciona, porque há uma preocupação dos adversários sempre de povoar muito esse lado, porque é o lado dos solavancos. O André Almeida, com todo o respeito pelo miúdo que está a jogar, é um jogador muito mais consistente, é um jogador que sobe melhor, combina melhor com o próprio muito mais esperto do ponto de vista defensivo. E defender muito melhor. O Pizzi é um jogador, mas é uma questão tática. Isto parece-me a mim, eu sou um treinador de bancada, obviamente não conheço as coisas. O Pizzi desgasta-se muito para vir buscar o jogo atrás. O Pizzi não é um jogador para jogar muito tempo atrás. Faz-me lembrar o Wendel do Sporting. Está a jogar naquela posição, acho que ele tem que jogar mais na frente. E o Pizzi, quando o Benfica funcionava e fazia golos, onde é que jogava o Pizzi? Naquela zona intermediária. Marcava golos à entrada da área. Pronto, e fazia combinações sucessivas, quer com o lateral direito, quer com os próprios avançados. E agora a gente o que é que assiste? Assiste ao Pizzi vir jogar, vir ali, atrás da linha do meio campo, pegar na bola para tentar organizar o jogo. E toda a gente sabe, quando temos um adversário difícil, temos que o parar imediatamente. Eu
se fosse adversário do Pizzi, obviamente, deixava-o à vontade da linha do meio campo para trás. Nunca o deixaria à vontade da linha do meio campo à frente. Esta é a minha opinião. Não, eu concordo do ponto de vista, mas continuo a dizer que o grande problema não é só esse, da falência ou da eventual... O Gabriel não é um jogador, como diz aqui o António, quer queremos, quer não, há jogadores... O António falou há bocado no Arrigo Sacchi e tal. E há jogadores... houve um jogador que eu não apreciava muito e depois passei quase a idolatrá-lo, que era o Paulo Sousa. Porque a bola ia sempre ter aos pés do Paulo Sousa. E saía sempre redondinha de lá. Sempre. E este Gabriel, parece que não se dá nada por ele. Este Weigl, com todo o respeito, não se compara ao Gabriel. O Gabriel, parece que as bolas iam todas aos pés dele e ele, com o seu posicionamento no terreno, parece que a equipa do Benfica estava toda organizada. Mas o Benfica não vos parece que a equipa que joga 90% dos jogos ao ataque, não pode jogar ou dificilmente joga com esta complexidade, porque é fácil marcar. E os melhores tempos do Benfica do Jorge Jesus, e ele acabou por ter o sucesso que teve, foram colocando a equipa a jogar em 4-1-3-2, ou seja, tinha só um jogador na cabeça da área, Javi Garcia, mas era o Matites. Matites. Não, o Weigl faz isso. Pode fazer, o Samaris pode fazer isso. O Weigl é esse jogador, não é o outro. Mas, José, e o Samaris também. Mas também pode. O Samaris tem. O Weigl é especificamente esse jogador. Depois, o Benfica tem 3 pontas de lança. O Benfica tem 3 pontas de lança. Jogar em 2 ao mesmo tempo. E depois imagine-se que joga o Pizzi, que joga o Sérvio, que joga o Rafa. Este era o modelo. Eu estava-me aqui a lembrar de uma equipa do Benfica que era o Javi Garcia. E depois era o Ramírez, o Aimar e o Di Maria. Sim. E depois o Saviola e o Cardoso. É o melhor. Ou seja, 4-1-3-2. E que abafavam. Eram monstros. Eram jogadores, ou seja, alguns jogadores acima da média. O Di Maria não é o que ainda não era tanto, mas é assim. Sim, mas o Ramírez, o Ramírez, o próprio Ramírez, o corredor de fundo. Isto para dizer o quê? Para uma equipa como a Benfica, que joga quase sempre ao ataque, em todas as circunstâncias, que se calhar é de menos, às vezes, ter lá um avançado só à pesca. E no caso de Setúbal, até com o Chiquinho, que faz tudo menos golos, não é? Mas José Manuel, deixa-me só dizer o seguinte, eu vi hoje, este fim de semana, o do Porto vi como estava a jantar e estava a olhar, mas há uma coisa que vem ao encontro da crítica que se fez sentir ainda há umas semanas a propósito da eliminação das equipas portuguesas. Em todos os jogos que eu este fim de semana vi, portanto, o Benfica, o Sporting e o Futebol Clube do Porto, eu percebi que há uma coisa que não existe em nenhuma das equipas, que é a intensidade. Enquanto eu começo-me a lembrar do Bayer Leverkusen, começo-me a lembrar de outras equipas alemãs, do Leipzig, em que os jogadores estão sempre em movimento. Nestes jogos, nestes 3 jogos, os jogadores estão parados. Do ponto de vista da intensidade, houve um jogo esta semana na Alemanha. Na Alemanha, o jogo do Bayern. O Bayern viu-se e desejou-se para ganhar 1-0. Foi um jogo com um ritmo e com uma intensidade absolutamente notável. Lá está. É isso. Já não fui ao campeonato inglês. Não, pois, é que nem precisava. Qualquer um. Belíssimo jogo. Até cansa. O campeonato inglês até cansa. Mas enfim. Antes de irmos ao Porto, contas do Benfica? Contas do Benfica muito boas, e a situação financeira ser muito boa, ou ser boa, então em termos comparativos, muito boa mesmo, é uma condição necessária, mas não é suficiente para ter êxito desportivo. E é bom que no Benfica saibam isso. Direi que no médio e no longo prazo ter contas boas é de facto mais de meio caminho andado para ter bons resultados desportivos. Agora, eu acho que, continuo a esperar que o Benfica seja campeão nacional este ano, mas, portanto, ainda que numa magnitude diferente, o Benfica, em termos do seu plantel, caiu um pouco no erro, caiu no ano do pretendido Penta, não é? E, portanto, deslaçou um bocadinho. É claro que este ano até as coisas estavam a correr bem, com os 7 pontos de avanço, mas, enfim, os números que o Benfica apresenta são bons do ponto de vista dos resultados, porque, sobretudo, significando e há uma grande diferença entre o passivo e o ativo.
A diferença entre o passivo e o ativo já é significativa? É significativa porque os capitais próprios são superiores, é cerca de 80% ao capital social, que é uma coisa muito boa, mas mais suficiente que isso. Se nós retirarmos a receita extraordinária que resulta da alienação de Passos, e em particular de João Félix, o facto mais positivo das contas do Benfica, por menos a mim foi o que me deixou mais satisfeito, é que os resultados operacionais correntes são positivos. E que as despesas com pessoal, face às receitas ordinárias, representam cerca de 40%, portanto, muito longe dos 70% a que está sujeitos clubes por via da UEFA, e o Benfica há poucos anos tinha 60 e tal por cento. Portanto, há aí, do ponto de vista estrutural, portanto, retirado as receitas extraordinárias, um aspecto que a mim me dá francamente, algum otimismo para o futuro. E, sobretudo, se compararmos, eu estive a ver as contas do Porto e do Sporting. O Porto está numa situação em que já consumiu cerca de 70% do capital social, não é? Os capitais próprios correspondem praticamente a 30 e poucos por cento do capital social. Ou seja, está sujeito ao artigo 35 do Código das Sociedades Comerciais, que agora é diferente, desde 2005, é certo, mas que obriga à realização de uma Assembleia Geral em que tem que ter como pontos obrigatórios da ordem de trabalhos a linha A, dissolução da sociedade, a linha B, entrada de capital fresco pelos acionistas atuais, e depois uma outra linha, mas estas são as duas principais. Ou seja, é evidente, como escrevi no texto da manhã, deixe-me dizer, eu acho isso ao mesmo tempo, acho piada, não é? É completamente, é preocupante, mas acho piada, não é? O Porto tem a sorte de ter estas contas apresentadas na semana em que passa para primeiro do campeonato e não passa nada. O Benfica tem o azar de passar para segundo depois de ter 7 pontos de avanço, com estas contas que nunca teve e com aspectos estruturais muito positivos. Deixe-me só já referir outro. A dívida financeira, ou seja, a dívida bancária do Benfica é residual neste momento, é residual. São 30 e tal, agora estou a falar de cor, milhões de euros, quando já foi 200 milhões, etc. Não é? Portanto, mas como o Benfica passou para segundo, a questão das contas boas passou para quinto plano. É claro futebol, que é futebol, mas atenção, é futebol até certo limite. Sobretudo quando a situação é negativa. E ontem o António Oliveira falava da possibilidade do Porto não ir a... É verdade. É porque o António Oliveira ontem cometeu um grande erro. Aliás, dois grandes erros. Primeiro, dois grandes erros. Não vê. Para já utilizou, disse que o Futebol Clube do Porto estaria em risco de não poder ir às competições europeias no próximo ano. Desde logo um erro, porque mesmo que o Futebol Clube do Porto falhasse a questão do fair play financeiro agora, isso não se refletiria nesta época, refletir-se-ia na seguinte. Primeiro erro de análise. Segundo erro de análise que me pareceu inconsciente. Não vou sequer dizer que foi com um objetivo mais ou menos perverso que o disse. Não foi consciente, Foi não consciente, exatamente. Okay. Foi ter comparado esta situação, dizendo que o Futebol Clube do Porto está na mesma situação do Manchester United, não podendo ir. O Porto não está na situação do Manchester United, porque o Manchester United o City não está na situação do City, porque o City vai ser afastado das competições europeias por um processo que não tem nada a ver com o fair play financeiro neste sentido. Tem a ver com contas armadilhadas e matraqueadas e regulamentos violados. Portanto, foram dois. Agora, a análise em si da situação. E depois foi-se ter feito uma especulação, mas pronto, eu aí essa até já percebo, ter dito que se calhar a contratação do Ruben Amorim teve como objetivo perceber que isto podia acontecer e o Futebol Clube do Porto ficando em terceiro, ou não podendo ir, abriria a Champions ao terceiro classificado. Pronto, mas isso já são...